Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, num sábado, para poder ler a palavra do Senhor. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulos 21 até o 23, tranquilo? Então pega aí a sua Bíblia para a gente poder dar o início aqui com a leitura do dia de hoje. Capítulo 21 do livro de Atos. Quando chegou o momento de partir, fomos que arrancados dos braços deles e navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e daí fomos até Pátara, onde encontramos um navio que fazia a travessia para a Fenícia. Embarcamos e seguimos viagem. Chegando à vista de Chipre, a deixamos pela esquerda e continuamos a nossa viagem em direção à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o navio devia descarregar. Encontramos os discípulos e ficamos aí 7 dias. Movidos pelo Espírito, os discípulos diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Quando chegou o dia de ir embora, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos com suas mulheres e crianças até fora da cidade. Na praia nos ajoelhamos para rezar. Depois da despedida, embarcamos e eles voltaram para a casa. Continuando a nossa viagem por mar de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Aí cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos a Cesareia. Aí fomos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e nos hospedamos na sua casa. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Enquanto passávamos vários dias aí, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, declarou: Isto é o que diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto será amarrado deste modo pelos judeus em Jerusalém e será entregue em mãos dos pagãos. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da cidade insistimos que Paulo não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: O que estão fazendo vocês, chorando e afligindo o meu coração? Eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não conseguimos convencê-lo, então desistimos, dizendo: Seja feita a vontade do Senhor. E que seja feita a vontade do Senhor em nossa vida. Assim como diz aqui na palavra, que a vontade dele seja feita, que a vontade do Senhor seja prevalecida, porque a vontade de Deus, a vontade do Senhor é muito melhor e muito maior do que a nossa. Então, que seja feita a vontade do Senhor. Depois de alguns dias, terminamos os nossos preparativos e subimos a Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram para nos hospedar na casa de certo Menasson, que era antigo discípulo, natural de Chipre. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos estavam reunidos. Depois de cumprimentá-los, Paulo expôs minuciosamente o que Deus fizera aos pagãos através de seu serviço. Ouvindo Paulo, eles glorificavam a Deus, mas a seguir lhes disseram: Como você vê, irmão, há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis observantes da lei. Eles estão a par de coisas que dizem a respeito de você, isto é, que você anda ensinando a todos os judeus que vivem no meio dos pagãos para abandonarem Moisés, e dizendo-lhes que não circuncidassem seus filhos e não continuassem a seguir as tradições. Que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que você está aqui. Portanto, faça o que vamos lhe dizer. Estão aqui 4 homens que têm uma promessa para cumprir. Leve-os com você, purifique-se com eles, pague as despesas para que possam mandar raspar a cabeça. Assim, todos saberão que os boatos a seu respeito não têm fundamento e que você também é fiel na observância da lei. Quanto aos pagãos que abraçaram a fé, já escrevemos a eles sobre nossas decisões: abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de carnes sufocadas e de uniões ilegítimas. Então Paulo levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que devia ser oferecido o sacrifício na intenção de cada um deles, logo após os dias da purificação. Os 7 dias estavam chegando ao fim.
Quando os judeus da Ásia, percebendo que Paulo estava no templo, amontinaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que anda ensinando a todos e por toda a parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. De fato, antes eles tinham visto Trófimo, o Efésio, junto com Paulo na cidade e julgavam que Paulo tivesse introduzido no templo. A cidade toda ficou agitada e houve ajuntamento do povo. Apoderaram-se de Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Já estavam prontos para matá-lo, quando chegou ao tribuno da corte esta notícia: Jerusalém inteira está amotinada. O tribuno destacou imediatamente soldados e oficiais e atacou os manifestantes. Estes, vendo o tribuno e os soldados, pararam de bater em Paulo. Então o tribuno aproximou-se, deteve Paulo e mandou que o prendessem com 2 correntes. Depois perguntou quem ele era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa e outros outra. Na multidão, uns gritavam uma coisa e outros outra. Não podendo obter informação segura por causa do tumulto, o tribuno ordenou que conduzissem Paulo para a fortaleza. Quando chegou junto aos degraus, Paulo teve que ser carregado pelos soldados, por causa da violência da multidão. Com efeito, o povo em massa o seguia, gritando: Mata, mata. Paulo estava para ser recolhido à fortaleza. Então disse ao tribuno: Posso falar com você? O tribuno perguntou: Você fala grego? Por acaso você não é o egípcio que, dias atrás, subverteu e arrastou ao deserto 4.000 sicários? Paulo respondeu: Eu sou judeu, cidadão de Tarso, uma cidade importante da Cilícia. E agora lhe peço que me deixe falar com o povo. O tribuno deu permissão, e Paulo, de pé sobre os degraus, fez sinal com a mão ao povo. Houve grande silêncio e Paulo dirigiu-lhes a palavra em língua hebraica. Capítulo 22. Paulo disse: Irmãos e pais, escutem a defesa que eu agora apresento a vocês. Vendo que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda, e Paulo continuou: Eu sou judeu. Nasci em Tarso da Cilícia, mas fui educado nesta cidade, formado na escola de Gamaliel, seguindo a linha mais escrupulosa dos nossos antepassados, cheio de zelo por Deus, como todos vocês o são agora. Persegui mortalmente este caminho, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como o sumo sacerdote e todos os anciãos podem testemunhar. Eles até me deram carta de recomendação para os irmãos de Damasco, e para lá me dirigi, a fim de trazer algemados os que lá estivessem, a fim de serem punidos aqui em Jerusalém. No entanto, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, aí pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareu, a quem você está perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levante-se e vá para Damasco. Aí vão explicar tudo o que Deus quer que você faça. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Havia na cidade certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto a todos os judeus que aí moravam. Ele veio ao meu encontro e me disse: Saulo, meu irmão, recupere a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Então ele me disse: O Deus de nossos antepassados o destinou a conhecer a sua vontade, a ver o justo e a ouvir a sua própria voz. Porque você vai ser a sua testemunha de todas as coisas que viu e ouviu, diante de todos os homens. Agora, não perca tempo. Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Olha para você ver como Paulo
ele foi restaurado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Paulo, ele perseguia os cristãos e aqui a gente está vendo que agora ele começou a ser perseguido. Olha para você ver. Mas Deus falou com ele para ele se levantar. Perdão. A palavra que nos diz, que diz o seguinte: levante-se, receba o batismo. Quem falou essa palavra aqui, na verdade, foi Ananias. Só corrigindo aí. Agora não perca tempo. Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, Paulo, mesmo com tantos erros, com tantos os pecados, mesmo ele perseguindo os cristãos, ele, quando encontrou com Jesus, quando ele encontrou com Deus, o seu Pai, aquele que poderia o perdoar, ele se converteu, ele se lavou dos seus pecados e começou a proclamar que somente Deus era a salvação. Então, Deus, ele está nos chamando. Mesmo com todos os nossos erros e defeitos, ele quer ver-nos arrependidos, amando a ele e glorificando ele acima de todas as coisas. Não estou falando aqui que Deus, ele vai passar as mãos no seu pecado, não. Pelo contrário, ele nos chama para o arrependimento. Não foi à toa que Jesus veio aqui, morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Então, ele nos chama para o arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro, porque só em Jesus a gente vai encontrar salvação. E quando a gente toma consciência disso, a gente age dessa forma, de forma verdadeiramente arrependido todos os dias, porque erramos todos os dias, né? Então temos que buscar o arrependimento constante, o arrependimento diário. E buscar a presença de Deus acima de todas as coisas tem que ser diariamente. Então nós vemos aqui que quando Paulo, ele perseguia, ele ia atrás dos cristãos para poder matá-los, porque eles seguiam a Cristo, Jesus foi de encontro com ele e falou assim, ó, é você, cara, é você que eu preciso, arrependa-se e me siga. E Paulo começou a fazer a vontade do Senhor. E ele começou a proclamar e levar a palavra do Senhor para as pessoas. Então faça isso. Jesus te quer de volta. Jesus quer te perdoar. Por isso, vá ao encontro dele, peça perdão. Pode ter certeza que ele vai conduzir os seus passos e você vai ser usado como um instrumento para testemunhar a transformação que Deus fez na sua vida e que pode fazer nas milhares de vidas de pessoas por aí. Depois eu voltei a Jerusalém e quando eu estava rezando no templo, entrei em êxtase. Vi o Senhor que me dizia, depressa, saia logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que você dá a meu respeito. Então respondi, mas Senhor, eles sabem que era eu que, nas sinagogas, andava prendendo e batendo nos que acreditavam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, foi derramado, eu mesmo estava lá, apoiando aqueles que o matavam e guardando as roupas dele. Então o Senhor me disse, vá, é para longe, é para os pagãos que eu vou enviar você. Os judeus escutaram Paulo até esse ponto. Mas, quando ele disse essas palavras, começaram a gritar, tire da terra esse indivíduo, ele não merece viver. E xingavam, e jogavam os mantos, e lançavam poeira para o alto. Então o tribuno mandou recolher Paulo na fortaleza, ordenando que o interrogassem debaixo de açoites, para saber o motivo por que gritavam tanto contra ele. Enquanto estavam amarrando Paulo com correias, ele disse ao centurião aí presente, é permitido a vocês açoitar um cidadão romano sem ter sido julgado? Diante dessas palavras, o centurião foi prevenir o tribuno. Veja bem o que vai fazer. Esse homem é cidadão romano. Então o tribuno foi e perguntou a Paulo, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sou sim. O tribuno disse, eu precisei de muito dinheiro para adquirir essa cidadania. Paulo falou, pois eu tenho essa cidadania na nascença. Os que estavam aí para torturá-lo imediatamente se afastaram até o tribuno. Ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e que mesmo assim o havia acorrentado. Versículo 30. No dia seguinte, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno o soltou e mandou reunir o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio. Depois fez Paulo descer e o apresentou perante eles. Capítulo 23. Com o olhar fixo no sinédrio, Paulo assim falou, irmãos, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto que batessem na boca de Paulo.
Então Paulo lhe disse: Deus vai ferir a você, parede caiada. Você se senta para julgar-me e, segundo a lei, e violando a lei, ordena que me batam? Os que estavam ao seu lado lhe disseram: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus. Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que este é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não amaldiçoe o chefe do seu povo. A seguir, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. É por nossa esperança, a ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. De fato, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus sustentavam uma coisa e outra. Levantou-se um vozerio enorme. Então, alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais, receando que Paulo fosse estraçalhado por eles. O tribuno ordenou que o destacamento descesse e o tirasse do meio deles, levando-o de novo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tenha confiança. Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que também dê testemunho em Roma. Então olha para você ver. Jesus vai de encontro a Paulo e lhe diz para ele continuar firme, ter confiança no Pai. Olha para você ver. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Paulo, que estava ali sendo perseguido por falar da palavra de Deus, o Senhor chega para ele e fala: Tenha confiança. Então, a primeira coisa que nós devemos ter é a confiança, ter a fé em Deus, que Ele pode guiar os nossos passos. Porque quando temos fé no Senhor e a vontade dEle é feita na nossa vida, amigo, você não precisa de mais nada. Só de ter a fé em Jesus, que Ele é o seu Salvador e Ele vai conduzir os seus passos, você está extremamente completo, porque a presença do Senhor nos completa. Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que também dê testemunho em Roma. Então Jesus, o Senhor, Ele quer nos guiar. E assim dar testemunho, dar testemunho sobre Ele para todas as pessoas. Para que as pessoas saibam que tem um Senhor que cuida delas, que tem uma pessoa que pode guiar o caminho delas. Por isso, faça essa vontade, desse versículo aqui, cara, algo primordial para a sua vida. Ter a confiança em Jesus, que Ele é o seu condutor e que Ele vai te levar para caminhos maravilhosos e Ele vai te conduzir para os caminhos dando testemunho. Dando testemunho para que provar que o Senhor é o nosso Salvador. No dia seguinte, os judeus fizeram uma conspiração e se comprometeram, sob o juramento, a não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Os que fizeram essa conjuração eram mais de 40 homens. Foram, então, procurar o chefe dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: Acabamos de jurar solenemente sob anatema, que nada vamos comer enquanto não matarmos Paulo. Vocês, portanto, de acordo com o sinédrio, proponham que o tribuno o traga, sob o pretexto de vocês examinarem mais minuciosamente o caso. Quanto a nós, estamos prontos para matá-los, antes que chegue aqui. Entretanto, o filho da irmã de Paulo, sobre da trama, foi à fortaleza, entrou e preveniu Paulo. Então Paulo chamou um dos centuriões e disse: Leve este rapaz ao tribuno, porque ele tem algo a comunicar. O centurião conduziu o rapaz ao tribuno e disse a ele: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que lhe trouxesse este rapaz, que tem algo a lhe dizer. Tomando o rapaz pela mão, o tribuno o levou à parte e lhe perguntou: O que é que você tem para me comunicar? O rapaz respondeu: Os judeus combinaram pedir que o Senhor faça Paulo descer amanhã ao sinédrio, sob o pretexto de examinarem mais minuciosamente a sua causa. Não acredite neles. Mais de 40 homens estão de emboscada contra Paulo. Eles juraram, sob anatema, não comer nem beber enquanto não o matarem. Agora estão de prontidão e esperam que o Senhor dê o consentimento. O tribuno despediu o rapaz, recomendando: Não diga a ninguém que você me trouxe essas informações. Então o tribuno chamou 2 centuriões e ordenou: Coloquem de prontidão
desde as 9 horas da noite, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia, e também cavalos para que Paulo possa viajar e ser conduzido são e salvo ao governador Félix. Depois, o tribuno escreveu a seguinte carta: Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem caiu em poder dos judeus e estava para ser morto por eles. Então cheguei com a tropa e o arranquei das mãos deles, porque fiquei sabendo que era cidadão romano. Querendo averiguar o motivo por que o acusavam, eu mandei levá-lo ao sinédrio deles. Verifiquei que ele era incriminado por questões referentes à lei que os rege, não havendo nenhum crime que justificasse morte ou prisão. Informado que existia por parte dos judeus um atentado contra este homem, tratei de enviá-lo ao Senhor. Comuniquei aos acusadores que devem expor na presença do Senhor o que eles têm contra este homem. Conforme lhes for ordenado, os soldados tomaram Paulo e o levaram de noite até Antipátrida. No dia seguinte, os soldados voltaram à fortaleza e deixaram os cavaleiros seguir viagem com Paulo. Chegando a Cesareia, os cavaleiros entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. Depois de ler a carta, o governador quis saber qual era a província de origem de Paulo. Informado que era da Cilícia, disse-lhe: Quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei você. E mandou que Paulo ficasse preso no palácio de Herodes. Olha para você ver. Paulo aqui sendo perseguido por ser um proclamador da palavra do Senhor. Como é que essa história vai finalizar? Deixemos para amanhã para a gente poder continuar aqui nessa leitura. Amanhã eu te espero, tá bom? Que Jesus abençoe a sua vida. Um beijo e um abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.